O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto de Judeia. Convertei-vos, dizia, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel de campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado está já na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Podemos sentar. Hoje, então, o Evangelho nos apresenta a figura de João Batista. De fato, já começaram a falar de João Batista semana passada, hoje também, e o terceiro domingo também está dedicado a João Batista. João apareceu de pronto lá em Judeia, quando ninguém se esperava, e causou uma grande sensação. Todo mundo ouviu falar de João e ia ao deserto, ia longe para escutar a sua palavra. Ele, como diz aí o Evangelho, vestia pele de camelo, comia gafanhotos. Eu imagino que passava muito tempo sem fazer a barba, assustava as crianças, mas ele trazia uma mensagem muito importante. O que dizia João? Dizia: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele foi o precursor de Jesus, ele estava preparando o coração das pessoas para receber o Messias. Então, por esse motivo, a liturgia também coloca nestes domingos de Advento, neste ciclo A, por lo menos, estas passagens de João Batista. A liturgia é como João Batista, que está gritando para nós: preparem-se, porque o Natal está chegando. E o Natal é uma festa muito grande, é uma festa muito profunda, e nós precisamos preparar. E qual é a mensagem principal? Qual é a palavra de ordem de todo este evangelho de hoje e da leitura também, da primeira leitura? É conversão. Conversão. Esse é o jeito de nos preparar, convertendo-nos. A questão é que Bom, antes disso, vou falar outra coisa. Deus nos ama assim como nós somos. Padre, Deus não gosta de mim assim como eu sou? Não, claro que sim. Ele te ama com loucura, tal como você é. Mas Deus te ama tanto que Ele não pode permitir que você seja só isso, quando Ele tinha um grande plano para você. Esse é o ponto. Deus tem uns projetos para nós que vai ser muito melhor para nós mesmos. É precisamente porque nos ama tanto que Ele quer mudar nossa vida. A questão é que a conversão não é um relâmpago que cai do céu, assim, swap, e pronto. Pessoal, agora amo todo mundo. Não, tristemente não funciona desse jeito. Inclusive São Paulo, que é o paradigma del que se cayó do cavalo por la conversión que encontró con Jesus e tudo, ele também não se convertiu de um dia para outro. Isso não se sabe muito, mas isso está no Evangelho e nós sabemos por la história
que Paulo, depois de encontrar-se com Cristo, claro que ele derrubou a São Paulo pelo chão e tudo isso, mas é uma visão, como não? Depois disso, Paulo vai passar 10 anos em Arábia, sozinho, antes de encontrar o primeiro dos apóstolos. O que estava fazendo Paulo 10 anos no deserto? Convertendo-se, fazendo ascesis, jejum, oração. Ele mudou um estilo de vida que tinha e realmente ele se refez de novo. Surgiu um novo Paulo, que é esse que nós conhecemos. Então, a conversão não é a questão de um dia. Inclusive, nós sabemos de pessoas, não, que de pronto se converteram, mas a vida deles não muda de um dia para outro. Eles de pronto se encontram com Cristo, têm a melhor intenção do mundo, querem se converter, porém, eles têm que fazer uma caminhada, vão voltar a cair em seus vícios, em seus pecados, e eles vão lutar, e assim pouco a pouco. É assim que nós nos convertemos. A conversão é sempre um processo. Paulo dice así en la carta a los Corintios: todos nós refletindo como en un espelho a gloria do Senhor, ou seja, Ele nos está transformando no Senhor, en Jesus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós refletimos a Jesus, mas deveríamos refletirlo muito mais. Então, dice, somos transformados de glória em glória, ou seja, pouco a pouco. Cada nova conquista de parecernos un poco más a Jesús es que nos ganamos un poquinho más de gloria, ¿no? Porque refletimos la de Jesús, no por nós, ¿no? Então, a questão hoje é como nós colaborar com Deus, como Deus nos transforma e como nós podemos colaborar com Ele. Então, vou dar 5 ideias fáceis. Primeiro, nós temos que, para nos transformar, porque transformar a vida é difícil, nós precisamos de um guia. João era o guia que veio antes de Jesus, precisamente para guiar o povo, endireitar seus caminhos. Ele vai ser um guia muito bom. João realmente vai ser uma grande figura chamando a conversão. Mas a conversão sempre precisa de um guia. Digo mais, nem conversão. Todo mundo precisa de um guia. Agora estamos no Mundial. Todos esses grandes jogadores de futebol precisam de um treinador, de um guia. O guia é o treinador, é um coach, não? Todos os grandes empresários têm coach, não? Todos, enfim, eu acho que qualquer pessoa que realmente quer mudar sua vida de verdade busca um guia, alguém que já tenha feito o caminho, alguém que me possa dizer como agir e como trabalhar para chegar a ser uma melhor pessoa. Na vida espiritual não é diferente. Também nós precisamos de um guia. Na Bíblia, muitos personagens tinham guias. Moisés era guia de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, não? Elias, o profeta Elias, tinha um discípulo também, que era Eliseu. E Eliseu vai ser guiado por Elias, até que Elias foi levado num carro de fogo, não? E aí então Eliseu continuou a missão. Jesus foi o guia dos 12 apóstolos. Marcos foi discípulo de Pedro. Lucas foi discípulo de Paulo. Na igreja tudo é assim, né? Todos os discípulos, os apóstolos que chegaram a fazer grandes coisas tinham um guia. João Evangelista, por exemplo, também terá um discípulo muito famoso na igreja que se chama Policarpo. Ele não escreveu o Evangelho, mas ele será um santo e mártir do primeiro século. E Paulo também tinha um discípulo, que era Timóteo. Olha o que escreve Paulo para seu discípulo, porque Paulo também era um guia de muitas pessoas. Mas Paulo disse a Timóteo: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente eles discipular a outros. Está vendo? 3 gerações de discípulos: Paulo, Timóteo, e falando Paulo: olha, tu prepara outros. Porque sempre vai ser assim. Então, você quer uma verdadeira transformação na sua vida, nós precisamos de um guia espiritual. Não tem que ser necessariamente um diretor espiritual meu privado. Isso hoje é difícil, eu entendo. Mas nós temos um guia. Nós buscamos um pregador, buscamos um livro, um autor que escreve livros muito bons. Buscamos guias, não?
Existen diversos tipos de guía, dice Pablo en la carta a los Efesios, no voy a leer eso, mas existen, dice Pablo, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. João é um profeta, é um guia. Profeta é aquele que quer mexer, chacoalhar a consciência das pessoas e ao mesmo tempo anuncia algo que vai vir. Isso é um profeta. Então, João vai ser um guia. A primeira coisa que nós precisamos para nos converter é um guia. A segunda para transformar nossa vida, é conhecer a verdade. Isto também é muito importante. Conhecer a verdade. Se você quer transformar a sua vida, você precisa saber exatamente onde está, sem digamos, maquiar a situação e saber onde você quer chegar. Ou seja, precisa saber a verdade sobre sua vida. Você quer transformar a sua vida financeira? Então, eu preciso saber onde estou, o que estou fazendo errado, e às vezes doe que me digam essas coisas, mas aí eu aprendo e eu vou a uma outra situação. Vou a transformar, mas alguém tem que falar a verdade para mim. Eu quero mudar meu casamento, a mesma coisa. Acabamos de celebrar um encontro de casais semana passada, é muito bom, e falávamos muito disso, não? Do projeto de Deus para o matrimônio. E aí os casais têm tempo para fazer exame, para escrever, responder perguntas entre eles, não? Dialogando entre eles, porque a gente precisa ver a verdade. Eu quero saber, não sei, a verdade sobre a minha família ou qualquer coisa, sei lá. Eu preciso saber a verdade para poder me transformar. Isso também fazia João Batista. João Batista recebia muita gente. Isso não limos hoje, mas está no Evangelho de Lucas. Ele diz assim, é um texto longo, mas vou ler como João respondia às multidões que iam a encontrá-lo. Ele dizia, as multidões lhe rogavam, o que devemos fazer? Imagina, as pessoas, era um guia, lhe perguntavam a João, o que temos que fazer? Diante do que João os exortava, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma forma reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para serem batizados e indagavam, mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu, não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu, e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele los orientou, a ninguém molesteis com extorsiones, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Também como João ia dando, era bem concreto, para soldados, para cobradores de impostos, para este, para o outro. Por quê? Porque nós precisamos saber a verdade para poder mudar nossa vida. Muitas pessoas hoje cometem um erro muito grave e é que pensam que o importante é atuar de boa consciência. Padre, eu estou tranquilo, a minha consciência não me acusa nada. Eu acho que eu sou uma boa pessoa, então sigo em frente e não me preocupo mais. Mas a nossa consciência também pode estar enganada. Nós podemos estar vivendo uma realidade que não é totalmente o que Deus quer. Então a gente precisa buscar essa orientação e buscar a verdade sobre nossa vida, Seguir a verdade no amor. A verdade, o que nós pensamos, pouco importa. O que importa é o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre nós. Paulo dizia assim na carta aos Efésios, o objetivo é que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, não? Essas teorias, ideologias, falácias, sofismas, que uno encontra tanta coisa por aí, não? Pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, diz São Paulo, seguindo a verdade no amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguir a verdade no amor. Por que digo isto? Porque todo comportamento autodestrutivo em nossa vida está sempre embasado em uma mentira que nós acreditamos. Todos nossos problemas, nossos erros, aquelas coisas que nos vão pouco a pouco erosionando nossa vida, elas estão baseadas em alguma mentira, em alguma falácia, em algum sofisma que nós, por algum motivo, terminamos acreditando.
ou aquele que está no vício do álcool, del jogo, da droga, acredita que isso lhe vai fazer feliz. Em algum momento ele acreditou nisso e não consegue tirar isso da cabeça. Aquele que tem uma personalidade muito forte e explode e fere as pessoas, ele acha que isso lhe vai dar mais segurança e, portanto, vai ser mais feliz. Em algum momento nós cometimos o erro de acreditar em algo que está errado. E isso faz com que nossa vida, pouco a pouco, se vá destruindo. Então, a verdade no amor. Primeiro, buscar um guia. Segundo, encontrar a verdade no amor e vivê-lo. Terceiro, mudar nossa forma de pensar. A transformação requer uma nova forma de pensar. Converter-se, que é a palavra que usa Mateus aí no Evangelho e que coloca em boca de João, converter-se vem do grego, que se chama metanoia, que significa ir além da mente. Converter-se significa ir além de nossa mente, ou seja, nós precisamos mudar nossa forma de pensar. Em que sentido, Padre? Olha, nós temos que deixar de ver as coisas desde nossa perspectiva e começar a ver as coisas desde a perspectiva de Deus. Esse é o desafio. E acredite, sempre existe uma outra perspectiva para ver as coisas que não é a minha. Se alguém duvida disto, pergunte a sua esposa. Nós todos acreditamos que temos a verdade, um só ponto de vista, e não é assim. Não existem muitas perspectivas, mas de todas elas, a mais importante é a de Deus. E mudar, no fundo, converter-se, não é simplesmente saber a verdade ou mudar nosso comportamento, é mudar nossa forma de pensar. Porque do que nós pensamos depende do que nós sentimos. E de lo que nós sentimos depende de lo que nós fazemos. Se eu mudo o que eu estou fazendo, mas não mudo minha forma de pensar, isso vai ser artificial e pouco a pouco eu vou voltar às mesmas coisas. Lo que eu penso, de lo que eu penso depende de lo que eu sinto, e de lo que eu sinto depende de lo que eu faço. Então, nós precisamos mudar desde a raiz e convertir-nos desde a raiz, que é mudar nossa forma de pensar. Se eu mudo meus atos, mas não mudo minha forma de pensar, é como se alguém me dissesse, minha mãe, por exemplo, uma vez falou para meu pai, quero que coloque árvores frutais em casa. Não? Eles moram em uma casa e tem um quintal aí com umas árvores de frutas. Não? Então, meu pai plantou umas árvores de frutos, laranja, não me lembro o que mais, não? Mandarina, enfim. Mas imagina que em troca disso ele vai e amarra uma pera, uma maçã, em um árvore qualquer, não? E leva a minha mãe e fala, oh, aí estão seus frutos, não? Aí que diria ela, não? Olaria para meu pai e diria, hipócrita, faça o que pedi, não? Que isso, não? Porque o fruto o sea, a obra, o acto, é sempre a consequência de todo um processo. Primeiro pensar, sentir e depois fazer a coisa certa. É aí que nós temos que mudar também nossa forma de pensar. E quando nós mudamos nossa forma de pensar, acontece algo maravilhoso. Nós adquirimos a forma de pensar de Deus. E Deus tem o maior plano que pode existir em todo o mundo. A melhor forma de pensar é a de Deus. É a verdade, a mais grande, a mais profunda, a maravilhosa, a que nos assegura a vida eterna. Paulo dizia na carta aos Efésios, dizia ele, aquele que é poderoso de realizar infinitamente... Ai, não, isto vem depois. Se desorganizou aqui a homilia. Mas já estou terminando, Mas esse texto vem bem aqui. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais de tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós, a Ele seja a glória. Ou seja, Deus Ele pensa muito além do que nós podemos pensar, e diz São Paulo, inclusive, imaginar. Então, imagina isso aí. Então, isto também é o que dizia João. Lo escutamos no Evangelho de hoje. Vocês perceberam? João dizia assim, quando viu os fariseus, porque os fariseus também iam a batizar-se. E que estavam fazendo os fariseus? Eles queriam parecer pessoas justas. Ah, não, eu também vou ao rio e me batizo igual que toda a multidão. E que diz João quando estão entrando no rio? Raça de víboras ou de cobras venenosas, não? Dice,
¿Quién vos ensinou? Voy a leer el texto original. Dice, João disse-lhes, raça de víboras, ¿quién vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Está vendo? Frutos de verdade, não aquele que você amarra na árvore. Não, frutos de conversão sincera. E agrega, não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode tirar filhos de Abraão. Então, o problema deles é que eles era o pensamento, era o jeito de pensar deles. Eles achavam que como eles eram filhos de Abraão, ou seja, eram membros, digamos, destacados del povo escolhido de Israel, pronto, com isso já estavam salvos. E não. Dice João, não acredita, aí estava a mentira que eles acreditaram, que bastava pertencer, não? Ter a linhagem, parecer. Hoje também isso, não? Eu encontro muita gente que me diz assim, quando alguém te quer vender algo e vê um padre, imediatamente, padre, bem-vindo à loja, não? Olha, minha mãe é muito católica, minha avó não sei o que, tá? A ver se lhe compro algum produto, não? Olha, assim, não, parece que muita gente pensa que sou batizado, porque eu sou de família católica, basta. Não, não é assim que funciona. Cada um construi a sua própria santidade e tem que dar frutos de verdadeira conversão, frutos de amor. Quarto, para converter, nós precisamos de uma limpeza interior. Uma limpa, não? Temos que dar, a gente quando se converte, e isso não uma vez, a verdade, muitas vezes. Eu tenho uma gaveta aí em meu quarto, que mais ou menos uma vez por ano tenho que limpar, não? Porque se acumula de um monte de coisas, não? E eu não sei onde aparecem tantas canetas. Tem pessoas que perdem canetas, a mim passa ao contrário. De pronto olho meu paletó e tenho 3 canetas. Meu Deus, de onde apareceram essas canetas, não? Nada muito valioso, não é um Mont Blanc, não? Mas aparecem coisas, e as coisas se acumulam. A gente precisa limpar. A conversão, essa transformação de nossa mente requer uma limpeza contínua. Olha o que dizia o Evangelho de hoje. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e se batizavam no rio Jordão. Ou seja, é isso. A nível espiritual, se nós fazemos isso com a gaveta de nosso quarto, imagina a nível espiritual. Nós precisamos também limpar permanentemente. Para isso, Deus, nosso Senhor, nos deu a confissão. A gente precisa disso constantemente. A confissão, e a igreja tem uma tradição muito bonita, que é a tradição de confessar por Natal e por Páscoa. Então, estamos em Advento e depois em Quaresma. Por lo menos essas 2 vezes no ano. E eu acho que se a gente tem alguma coisa na consciência, obviamente que muito mais. Mas fazer essa limpa é parte desse processo de conversão. Não existe uma verdadeira transformação de nossa vida se nós não nos confessamos e não buscamos que a graça de Deus esteja realmente dentro de nós. É isso. O último passo de nossa conversão é a fé. Ninguém pode se converter se não tem fé. E isso por uma razão, por um motivo muito simples. E é porque quando nós estamos buscando transformar nossa vida, nós queremos transformá-la segundo o modelo de Deus. Então eu preciso acreditar nele. Os livros de autoajuda dizem assim: se você se propõe algo, você consegue. Todo o que você acredite, se luta e persevera, conseguirá. Eu não estou de acordo com isso. Eu acho que qualquer coisa não. Uno vê esses concursos de canto, às vezes, não? Desse menino que quer cantar, mas ele não tem boa voz. E eu vou perseverar porque eu sei que todo o que me... E aí chega desses juízes, não? Que são cantores por muitos anos, com uma grande experiência e já viram passar a muita gente. Diz: filho, volte para casa, você faça outra coisa. Não, cantor não vai ser. Porque nós não podemos, nós somos seres humanos, temos limites, não podemos fazer qualquer coisa, mas
eu diria mais bem isto: nós podemos sim fazer qualquer coisa que Deus queira. Isso sim. E Deus, como dizia antes, Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Então, para isso precisamos fé. Ver nossa vida desde a perspectiva da fé de Deus. O que Deus quer, o que Deus está fazendo comigo. Como minha vida vai dar fruto. Como minha vida vai ser uma bênção para outros. Olha, Deus tem planos maravilhosos para todos nós. É só acreditar. Por isso, quem não tem fé nunca pode realmente transformar a sua vida. Ou se a transforma para o que ele acha, para o que ele acredita, não para o projeto de Deus, que é a coisa maior. É verdade, muitas vezes a vida tem muitas perguntas que não sabemos a resposta, mas confie em Deus, siga caminhando. Deus tem seu tempo, Deus tem seu momento, Deus tem suas circunstâncias. Se você confia e você se encomenda a Ele, se você com fé luta por isso que Deus coloca no seu coração, eu estou seguro que cedo ou tarde a vida vai dar certo e vai dar certo ao jeito dele e vai dar muito fruto, porque al final, como dizia João, o importante é dar frutos de verdadeira conversão. É isso que nós contribuímos para o plano de salvação do mundo inteiro. Então, é isso, queridos irmãos. Hoje João nos chama à conversão. Lembrem-se, voltando a uma ideia central, a conversão é um processo, nunca termina. E nós estamos nesse processo agora. Mas temos que colaborar com ele, buscando uma guia, buscando a verdade sobre nossa vida, focando em nossa forma de pensar, porque é isso que nós temos que mudar, dando uma boa limpa e nunca deixando de ver as coisas desde a perspectiva da fé. Quando caímos no plano humano, por que passou isto, por que aconteceu aquilo, enfim, aí nos derrumbamos, porque realmente muitas coisas não têm resposta. Mas quando vemos desde a perspectiva de Deus, tudo tem um sentido. Eu já escutei pessoas que me falaram assim: Padre, foi uma bênção ter perdido aquele trabalho, ou aquela doença foi uma bênção. Por quê? Não no momento, mas depois a gente passa e se dá conta de que Deus sabia o que estava fazendo. Mas precisamos de fé. Vamos pedir-lhe então que também nós saibamos colaborar com Ele e convertir nossa vida, como João nos convida hoje, para receber o menino Jesus que chega no Natal.